tarde, Maria Tereza Garbim Machado. Eu agradeço muito, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, agradeço muito você estar concedendo essa entrevista para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, dentro do programa História Oral da Educação, Memórias do Trabalho Docente, hoje, que é dia 17 de agosto de 2020, e essa entrevista é para deixar registrado, né, assim, um pouco da história de vida, né, a nossa primeira entrevista, com os professores que são curadores de centros de memória, e no seu caso, principalmente, que você foi uma incentivadora enquanto diretora, e depois deu continuidade à construção do Centro de Memória Professor Alcídio, né, a IDTEC de Orlândia. Eu gostaria que você falasse da sua trajetória, quer dizer, quando você começou a estudar, como decidiu ser professora, né, como chegou no Centro Paula Souza, e principalmente o seu envolvimento com o Centro de Memória, né? Boa tarde, Maria Lúcia. É um grande prazer conversar com você. E essa pergunta é uma pergunta difícil, porque a minha trajetória já é um pouco longa, eu já sou aposentada, mas eu prefiro falar, então, dos momentos mais recentes relacionados, então, com o Centro Paula Souza, certo? A minha formação, eu fiz Ciências Biológicas inicialmente, não tem nada a ver com a parte de História, e depois eu fiz Pedagogia. Eu já pertencia à Secretaria da Educação, quando a escola, a ITEC, professor Alcídio Souza Prado, passou para o Centro Paula Souza. Então, a minha história, ela é entrelaçada com a história da instituição e com a história da própria escola. Eu falo sempre que só está faltando uma plaquetinha de patrimônio em cima de mim, porque eu sou uma pessoa muito antiga da escola, né? Desde antes da passagem das escolas para o Centro Paula Souza, eu já estava lá como professora de ciências, eu fui professora de ensino fundamental, e depois como professora de biologia. Quando nós entramos para o Centro Paula Souza, houve o concurso de biologia, e aí eu permaneci com esse cargo lá. Mas que ano você entrou no Alcídio? Olha, eu nem sei, porque essa é uma pergunta muito difícil, porque eu entrei e saí várias vezes, na época que a gente trabalhava na Secretaria da Educação. Eu entrei como caráter temporário, inicialmente, depois eu saí, depois eu ingressei como professor de biologia por concurso, e até que eu cheguei lá no Alcídio como professora efetiva. Então, é uma história assim, que é um vai e volta muito grande, porque naquela época a gente transitava por várias escolas, né? Mas eu acho que é uma época assim que já ficou no passado, uma época de muitas aventuras. Eu ingressei, inclusive, no cargo de biologia na Secretaria da Educação inicialmente, fui trabalhar fora de Orlândia, eu ingressei numa cidade próxima chamada Guaíra. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque eu tinha filhos pequenos, eu tinha que viajar, tinha que deixá-los. Então, foi um momento, assim, bem conflitante. Mas depois passou, quando a gente é jovem, tudo fica mais fácil. Até que eu consegui me remover para a escola que eu sempre quis trabalhar, uma coisa impressionante. Eu queria trabalhar na escola Alcídio, porque a minha cabeça sempre foi para dar aulas para ensino médio, para adolescentes. Eu nunca me identifiquei com alunos novos, com ensino fundamental, apesar de ter sido aposentada na Secretaria da Educação como professora de ciências. Mas aí eu acumulei cargo durante alguns anos, uns 3, 4 anos, porque eu não poderia deixar o meu cargo da Secretaria da Educação, porque eu estava terminando o tempo de aposentadoria. E também não poderia deixar a função que eu consegui lá na escola técnica, porque eu tinha passado no concurso que o Centro Paula Souza tinha feito. Então, foi um outro momento difícil da minha vida, porque eu acumulava cargo, e, na verdade, eu dava 64 aulas por semana, que era o limite, né? Mas também passou, e eu me aposentei da
da Secretaria de Educação e aí permaneci somente na escola Alcídio, onde estou até hoje. E quando você se aposentou na Secretaria Eu me aposentei da Educação? em 2001, na Secretaria de Educação. Em 2001. Tá. A partir daí, então, eu passei a me dedicar à escola, somente à escola Alcídio. E aí eu já tinha, então, o meu cargo de professora de biologia em caráter indeterminado, e continuei. Não havia muitas aulas, por conta que não existiam muitas classes, né? Nós tivemos aquele período também em que o ensino médio desapareceu, passou a ser somente técnico. Então, quer dizer, eu passei por todas essas mudanças que o Centro Paulo Souza passou e também por conta das diversas leis, diversas legislações. Mas eu permaneci sempre lá, até que chegou um dia que alguém chegou para mim e perguntou: quando que você vai ser diretora da escola? Eu falei: nunca. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos uma diretora muito boa, que é uma grande amiga minha, a professora Maria Inês, e a escola ia muito bem. A escola ela sempre foi identificada como uma escola com um trabalho pedagógico muito diferenciado. Até que veio aquela legislação do próprio Centro Paulo Souza de que os mandatos dos diretores não poderiam ultrapassar 8 anos, né? Deveriam ser eleitos por 4 anos, podendo ser reconduzidos por mais 4. Então, foi um período difícil, porque a professora Amara ela teve que deixar o cargo dela, e aí eu fui eleita como diretora em 2004, justamente com a entrada da professora Laura Laganá, né? A nossa posse foi muito bonita, foi lá no Palácio do Governo, me lembro muito bem dela entrando. Estava todo mundo radiante aquele dia, foi um dos dias mais felizes que eu já tive na minha carreira profissional. E eu permaneci com o mandato de 2004 a 2008, depois fui reconduzida de 2008 para 2012, certo? Aí eu cheguei à conclusão que a minha contribuição como diretora na escola já tinha sido feita, e eu resolvi permanecer somente com as aulas. Recebi alguns convites para exercer outros cargos administrativos, mas eu gosto muito da sala de aula, eu gosto do convívio com os alunos, eu acho que a gente está sempre se renovando em relação a eles. E, alinhada a essa trajetória, né, profissional, eu também tive uma grande curiosidade em relação ao ensino profissional, porque desde eu comecei a trabalhar lá no Alcídio, na escola Alcídio, existia aquela história, aquela lenda urbana, que a escola profissional era para os desvalidos da sorte, era para os pobres, e a escola acadêmica era para as pessoas que poderiam ser as elites condutoras, né? Tinha toda aquela história. E eu sempre tive curiosidade em saber o porquê disso. Qual seria... em que momento que isso aconteceu? Porque o que a gente observava era que a escola era uma escola muito benquista na cidade, uma escola diferenciada, como eu já falei, com uma equipe muito afinada, e eu não encontrava nada do que eu via na realidade com aquilo que se contava. Então, foi onde eu comecei a ficar curiosa em relação à história da escola. Nesse período, então, eu entrei no mestrado, e terminei o mestrado em 2007, e como você sabe, o título da minha dissertação é com relação à história da escola, relacionado ao currículo por competências. Então, para fazer essa dissertação, eu tive que visitar fontes, tive que me aprofundar na história da escola Alcídio e também na história do ensino profissional no Brasil, né, desde quando ele surgiu. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu fico dividida entre a biologia, que eu adoro, que é o que eu continuo lecionando até hoje, e a parte histórica, né, que eu acho assim, que é fascinante. Juntamente com essa minha curiosidade,
e o mestrado que eu terminei, quando eu já era diretora, que eu fui diretora, iniciei meu mandato em 2004, certo? Eu fiquei sabendo dos encontros de memória que existiam no Centro Paula Souza. Eu sempre fui uma pessoa muito participativa com relação aos cursos que eram oferecidos, eu sempre procurava frequentar os que eu podia. Como diretora, eu sempre tive muitas reuniões agendadas, muitos encontros relacionados à gestão. Mas eu apareci naquela reunião que você fez em 2008, em dezembro de 2008, que foi o primeiro encontro de memórias. Esse encontro de memórias mexeu muito comigo, porque aí eu encontrei, assim, uma identificação muito grande em relação às propostas que foram apresentadas por você, as propostas do encontro, cuja finalidade principal era justamente montar centros de memória. Então, eu voltei para a escola toda entusiasmada, após esse encontro lá em São Paulo, e como diretora, eu instalei o centro de memória da escola, certo? Mas como eu era diretora, eu não poderia ser a curadora naquele momento. Então, uma professora de história assumiu a função de ser a curadora do centro de memória. Foi a professora Rosângela Milioli, que é professora de história até hoje na escola. Será que eu estou falando muito? Você quer perguntar alguma coisa? Eu posso continuar? Não, pode continuar, por favor. Então tá. Só que naquela época, em 2008, a escola estava com uma ebulição muito grande em termos de reformas. Ela passou por uma reforma física radical. Então, a professora Rosângela pouco pôde contribuir, porque também aconteceu que ela era coordenadora do ensino médio na época, e muitas vezes ela tinha que cobrir faltas de professores, porque não haviam substitutos. Então, ela se dividiu entre várias atividades, e ela, assim, lógico que assumiu o centro de memória, mas não conseguiu exercer nenhum trabalho realmente, assim, focado com relação a essa parte, naquele ano de 2008, certo? Aí, no ano de 2009 e 2010, eu estou olhando meus apontamentos aqui, porque eu também esqueço. Tá? 2009, 2010 e 2011, 2009 foi a professora Rosângela. 2010 e 2011, a escola passou por essa reforma radical, então não houve ninguém interessado na instalação, na continuidade do trabalho de memória. No ano seguinte, em 2012, eu tive o privilégio de ter 2 professores na escola que resolveram dividir esse trabalho. Eles fizeram um trabalho maravilhoso nos anos de 2012 e 2013. Eles instalaram realmente o centro de memória numa sala emprestada que havia lá, do Grêmio Estudantil. E como ele é professor de informática, ele digitalizou uma grande parte das fotos. O Guilherme é professor atualmente na escola, na ETEC de Ribeirão Preto, e está terminando o mestrado, se eu não me engano. A professora Cláudia Massaro, ela deixou a rede, porque ela resolveu fazer psicologia em seguida, e atualmente é professora na escola particular e também exerce a profissão de psicóloga. Mas ela também tinha feito história, ela é professora inicialmente de história, e ela desenvolveu um trabalho muito interessante, muito rico. Inclusive, eles fizeram no ano de 2013 um encontro muito bonito, aliás, foi um encontro dos professores e das pessoas que passaram pela Escola Alcídio. Foi um chá, o título era um chá de reencontro das pessoas que se interessassem pela história da escola. Naquela época, eu estava como diretora e participei também, e foi, assim, um dos marcos da pequena trajetória do nosso centro de memória.
certo? Infelizmente, os contratos deles terminaram, eles eram contratados por período determinado, e novamente a memória ficou desativado. Quando eu saí da função como diretora em 2012, eu estava terminando meu doutorado, então achei melhor fazer uma coisa primeiro para depois assumir outra. Que foi o que aconteceu, né? Aí eu passei a ser a curadora do Centro de Memória desde 2014. Inclusive, em 2014, nós tivemos a reinauguração do nosso Centro de Memória, e você, inclusive, nos visitou neste ano. Não sei se você se lembra. Claro que eu me lembro. Em 2014, não sei se você se lembra do ano, né? Eu sabia que aquela salinha era do Grêmio. Essa história tem que ser contada. Aquela, né? Não é aquela. Aquela, a do Grêmio foi uma anterior. Foi uma anterior, uma piorzinha ainda, certo? Só que aí depois, quando o Centro de Memória foi desativado, que na verdade ele era constituído por 2 mesas, 2 cadeiras e 2 armários de aço, era o que tinha o Centro de Memória, o primeiro que foi instalado, né? Então, eu consegui aquela salinha lá na casa da zeladoria que tinha sido desocupada. E eu, então, solicitei para o diretor se ele me cederia aquele hallzinho, na verdade é um hallzinho da entrada, né? Daquela casa da zeladoria, que era um depósito de diversos materiais, de papelaria e assim por diante. Então, ali foi a segunda casa do Centro de Memória. Isso eu não sabia, tá? Então, era a casa da zeladoria que eu conheci. O zelador morou lá durante muitos anos. Aí depois ele se aposentou e a casa ficou disponível. E aí ela passou a servir de depósito para várias coisas que existem lá, né? Materiais inservíveis, papelaria e assim por diante. Hoje, essa casa da zeladoria, ela abriga professores que trabalham em projetos do Centro Souza, que trabalham naqueles projetos IAD. Então, eles têm uma sala ali, nessas casas da zeladoria, onde eles trabalham todos os dias, né? Porque eles têm que cumprir uma programação definida. Então, eles estão instalados ali. Mas aí eu fiquei sabendo também uma salinha que ficava atrás do nosso salão de eventos, tinha sido desocupada porque ela era o laboratório de enfermagem anterior. E o laboratório de enfermagem, por uma questão de exigências, de readaptações do curso e do próprio Centro Paula Souza, teve que ser transferido para uma outra sala mais adequada. E a sala, de repente, ficou vaga. E eu corri e abracei essa sala com unhas e dentes, que é onde o Centro de Memória está instalado hoje. Desde quando você ocupa essa sala? Essa sala eu acho que eu ocupo desde, justamente, acho que foi 2014 que nós fizemos não, 2014 foi quando você foi lá, né? Agora eu não me lembro, Maria Lúcia, mas inclusive nós tivemos... 2 anos depois, mais ou menos. Uns 2 anos depois, por aí. Porque eu fiquei algum tempo naquela salinha que você conheceu. Eu acho que uns 2 anos depois, eu obtive essa outra sala, que é uma sala mais espaçosa, ela é uma sala fresca, uma sala sossegada, e aí deu para dispor melhor os objetos, os artefatos que foram sendo colecionados durante todo esse tempo. Porque aí as pessoas ficam sabendo de alguma coisa, acham alguma coisa, vem e traz para mim. E aí eu verifico se realmente é um artefato que deverá fazer parte, né, do acervo ali do Centro de Memória, e assim por diante. Então, Tem quantos metros quadrados? Oi? Tem quantos metros quadrados? Olha, eu não tenho, assim, muita... É que você faz umas perguntas que eu deveria ter que pesquisar e procurar, sabe? Porque tem algum lugar que tem a metragem da sala. Mas ela corresponde
a umas 2 salas do centro de memória anterior que você conheceu. Então, é a área mais ampla, certo? Tem um vitrô largo, adequado. Uns 40 metros quadrados, provavelmente. Eu acho que talvez até mais, viu, Maria Lúcia? Até mais. Uma sala de aula? Não, ela é menor do que uma sala de aula. Ela, na verdade, ela era uma sala que era um laboratório de enfermagem. Era uma sala pequena, não é uma sala de aula, não. Pode ser, vamos supor, a metade do espaço de uma sala de aula. Aí fazendo assim, a grosso modo, certo? Mas eu acho que está muito bom, porque hoje em dia nós temos uma luta muito grande em termos de espaço nas nossas ETECs. E o diretor sempre foi colaborativo comigo, e ele, então, me cedeu essa sala, e eu estou lá, muito bem instalada nela, certo? É uma pena que agora nós estamos nesse momento de pandemia, mas o centro de memória, ele é bem atuante. Todos os anos eu programo visitas para as salas ingressantes, e aí a gente sempre está movimentando o centro de memória. Agora, com essas exposições da Semana de Museus, Semana de Arquivos, então o centro de memória vai se tornando cada vez mais conhecido dentro do próprio ambiente escolar, né? Nós tivemos já a visita da nossa supervisora, a professora Magda, que foi, inclusive, no dia da nossa reinauguração, e também do professor Almério, que esteve lá há uns 2 anos atrás, fez uma visita na escola, e eu aproveitei e já lacei o professor Almério o mais rápido possível, para ele conhecer o nosso centro de memória. Então, como eu acho que é um grande incentivador, né, da proposta que nós temos, e ele gostou muito, ele achou o centro de memória muito bonito, muito bem instalado, né. Que nem se compara, por exemplo, com o centro de memória que nós temos na Júlio Cardoso, em Franca, que é um centro de memória que já tem uma história muito mais sedimentada, tem um espaço muito grande, pela própria história da escola ser mais antiga ainda, então tem mais artefatos atraentes para as pessoas poderem conhecer, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer o que pode dentro do nosso pedaço, né? Como diz, é o que tem para hoje. E eu acho que a escola, o Centro de Memória, na medida possível, está conseguindo atuar, principalmente na sua missão de chamar a atenção das pessoas com relação ao resgate da história do ensino profissional. E sempre foi a minha grande curiosidade, né? Que foi o que me atraiu para esse grupo do qual nós fazemos parte hoje. Então, eu vou até, quando for transcrever a sua entrevista, você nos mandou aquela fotografia do professor Almério visitando o Centro de Memória, eu vou incluir na sua entrevista, para ficar o registro. Né? Você tem a data, ou você quer que eu envie para você? Depois eu provavelmente tenho, qualquer dúvida eu entro em contato com você. Agora, eu queria que você falasse um pouco também do nosso trabalho, assim, do formato do trabalho, se você acha que ele tem contribuído com relação aos clubes de memória, os encontros, e também com relação ao museu virtual que nós estamos, eu mesmo já coloquei 70 fichas lá, metade já produzidas, metade eu estou elaborando, editando, e a nossa intenção é que cada centro de memória tenham as fichas de registro de visita para disponibilizarmos aos pesquisadores, porque é uma forma de nós termos, assim, disponibilizarmos esse trabalho todo que nós desenvolvemos, né, para a sociedade. E principalmente agora, né, nessa época de pandemia, que a pós-pandemia, eu acredito que a gente vai trabalhar muitíssimo com práticas híbridas, né? Sim. E eu acho que esse museu vai ajudar, né? Eu acho que vai facilitar para ter acesso à informação virtual. Né? Então, por isso que nós estamos fazendo esse piloto a todo vapor. Antes de começar a responder essa pergunta, eu gostaria de registrar que foi feito um trabalho num dos seus encontros, né, que eu apresentei, que falou sobre a história
do Centro de Memória de Orlândia. Então, lá nós temos esses dados com mais detalhes, né, com relação ao espaço físico, com relação às datas reais de cada evento que eu disse, com relação à data do chá de reencontro, por exemplo, a data da visita do professor Almério. Então, está tudo lá registrado, que foi um trabalho apresentado em 2018, no 6º encontro, certo? Esse trabalho tem os registros até 2017. Não sei se a visita do professor Almério está incluída, porque não sei se ela já tinha acontecido nessa época. É um material de referência. É bom a gente fazer esses trabalhos, porque nós somos obrigados a resgatar os acontecimentos que ficam na nossa memória, mas que depois acabam se confundindo, porque nós achamos que, como são coisas recentes, não precisam ser registradas. Precisam sim, porque senão elas podem cair no esquecimento, não é verdade? Inclusive, o que nós estamos fazendo. É. Porque, assim, esse final de semana, eu fiquei buscando as fotografias dos nossos encontros em pendrive, em HD, tive a maior dificuldade, ainda não consegui encontrar todas, porque a gente deixa uma parte, assim, tem algumas conosco, as outras estão na máquina, na instituição, que é o nosso dia a dia, né? Você vai trabalhando nos projetos e não vai tendo tempo de organizar aquilo. Então, eu acho que o Museu Virtual vai nos ajudar também nisso, que à medida que a gente vê que aquela fotografia é importante, que aquele artigo, aquele texto é importante, a gente já coloca no centro, na ficha e já disponibiliza. Né? Assim, eu acho que é um método de trabalho que a gente vai se adaptando, né? Porque o Museu Virtual também é assim, o piloto agora, é um trabalho conjunto com o curador digital, quer dizer, a gente é conteudista, mas ele está desenvolvendo o software, e conforme a gente vai sentindo dificuldade de acrescentar uma coisa ou outra, isso leva um tempo, né? Que nem hoje eu entrei na discussão das coleções, que nós não tínhamos ainda incluído as coleções no software. Daí ele falou, preciso mais 30 dias para isso. Né? Então, é um trabalho de várias mãos, né? Tem razão. Eu acho, assim, que nós temos uma equipe muito coesa, muito, assim, dinâmica, dentro dos limites de cada professor e de bibliotecários também, que atuam no nosso grupo. Embora nós tenhamos uma limitação muito grande de tempo, por conta que nós temos as nossas atividades docentes, e temos essa atividade que passa a ser uma atividade paralela, que é de ser curadora do Centro de Memória e participar do grupo, né, da qual você é a principal organizadora, que eu acho que é um grupo pioneiro e cá entre nós o grupo teimoso, porque eu sei que a instituição valoriza muito o trabalho desse grupo, mas nos dias atuais e no novo normal que nós teremos, né, de repente, não sei se seria, assim, uma prioridade se buscar o passado, embora eu acho que sempre deve ser, porque o passado tem que ser registrado, porque vamos aprender com os nossos erros para poder viver bem no presente e no futuro. Todo historiador sabe disso. Apesar de eu não ser da área de história, né, eu sou da área de biológicas, eu procuro me adequar da melhor maneira possível, porque como eu tenho um pensamento muito racional, devido à minha própria formação, e dessa maneira eu consigo registrar as coisas de uma forma mais pontual, que eu acho que é o que tem que ser feito, né? Como você disse, se nós não registrarmos, tudo vai cair no esquecimento. Eu não tenho nada, assim, a criticar, ou não posso nem dar sugestão em relação ao nosso grupo, porque eu acho que o nosso grupo é um grupo que trabalha muito, que tem um dinamismo completo. Por quê? Porque é um grupo que cuida do centro de memória, procura sempre produzir trabalhos acadêmicos, participar da melhor forma possível de eventos diversos, simpósios e assim por diante, porque é uma forma de representar o nosso grupo perante
os outros, né? Isso vai trazendo uma representatividade para o grupo do grupo de memórias do Centro Paula Souza. E também, ao mesmo tempo, nós temos nossos encontros, e eu acho que são os pilares da nossa formação, porque os professores entram, eu vejo muito, como eu já estou há muitos anos nesse grupo, eu percebo, tem muitos que entram muito bem intencionados, mas que, devido à formação, que é uma formação diferente, que não é da área de história, por exemplo, eles passam a sentir muitas dificuldades, não conhecem a linguagem acadêmica, são só professores de sala de aula, e muitas vezes eles desistem por conta de não acharem que conseguem acompanhar o ritmo no qual nós estamos. Ao mesmo tempo, nós temos professores que entram e que estão lá até hoje. Nós formamos um grupo coeso e é lógico que a nossa líder é você. Você é uma pessoa exigente e que está sempre colocando a gente para frente, né? Que eu acho que está muito certo. Mas, sabe, isso que você está colocando é importante, porque, assim, felizmente, a instituição permitiu que nós incluíssemos mais um coordenador de projetos na CETEC. Então, a Júlia Naomi está trabalhando conosco, né? Sim. Assim, sou eu e ela agora lá. E daí, eu acho que agora, com a Júlia, você me deu ideia. Eu estou adorando as entrevistas porque vocês estão me dando ideias. Porque, assim, eu acho que eu entendo isso que você falou, que às vezes fica difícil para quem está entrando, porque o nosso grupo, como tem 10 anos, né, de memórias, né, nós temos 22 de projeto, que começou com a Júlia Faliveni Alves, né, mas Sim. nós temos do nosso grupo do GPMEP de 10 a 12 anos. E daí, ele é um contínuo, né, para ampliar o nosso conhecimento, quer dizer, uma formação permanente e continuada. Sim, Agora, sim. E para um novato, às vezes ele se assusta quando ele ouve o debate entre nós. Mas eu acho que agora, tendo a Júlia, a gente pode fazer uma divisão, ampliar o número de clubes de memória e também incluir, retornar aquelas discussões do que é história da disciplina, o que é cultura escolar, para trazer os novatos. Você me deu uma boa ideia para discutir ano que vem, porque uma das proposições que eu tenho discutido com a Júlia, agora para a gente propor de projeto para o ano que vem, é formalizar mais os centros de memória, né? Então, fazer regulamento. Agora, com o Museu Virtual, nós vamos ter que definir procedimentos, né? Porque tem muitos detalhes que têm que ser gravados para facilitar na hora, porque são muitos grupos, né? As escolas mudaram muito de nome, então são muitos detalhes que a gente tem que fazer um procedimento para facilitar a vida do professor. Então, você me deu ideia já para o ano que vem. Muito obrigada. E olha, eu acho que as nossas escolas representam um tema infindável. E como você disse, elas mudaram tanto de nome, elas são escolas sobreviventes, porque elas passaram por diversas secretarias de Estado, passaram por diversas legislações, e mudaram de nome inúmeras vezes, por exemplo, a escola Alcide mudou de nome mais de 10 vezes, como há muitas outras. Então, é uma pesquisa que nossa, dá para pesquisar muita coisa com relação à história das escolas que nós temos. E as que estão surgindo agora também, não podem deixar, menosprezar essa linha histórica, porque se ela vai sendo construída aos poucos, fica mais fácil do que a gente, às vezes, tem que entrar naqueles arquivos, quando encontra os arquivos também, né? Existem muitos espaços cronológicos que ficam em branco, que estão no limbo, porque não se encontra nenhuma fonte primária com relação a esses momentos, porque o pessoal jogou fora, porque não deu importância, essas coisas todas que nós já conhecemos, né? Mas eu acho muito importante o que você disse. Por exemplo, nós já temos um referencial muito bom a respeito de história oral, a gente já trabalhou bastante, a parte de cultura escolar também, né? A gente já desenvolveu bastante essa parte. E os professores que chegam
falta aquele embasamento com relação a isso. Eles chegam assim, paraquedas, né? E eles vão ter que acompanhar isso, sei lá como. E, às vezes, eles desanimam no meio do caminho, justamente. Não, eu acho que a gente tem que montar a turma nova, os novatos. Os novatos. Se é alguém, por exemplo, já tem um respaldo pessoal com relação a uma trajetória acadêmica, por exemplo, que está fazendo uma pós-graduação, algum mestrado, alguma coisa que pode preencher essa lacuna, a pessoa consegue, se ela tiver vontade, ela vai dinamizando e vai acompanhando, né? Mas o contrário fica muito difícil para as pessoas que estão chegando nesse momento, porque nós pertencemos a um grupo que já está muito afinado, né? A gente já tem, assim, uma trajetória única, você tem diversos professores que acompanham esse grupo há um pouco de tempo, e aí você tem um resultado esperado com relação a esses professores. Você vai apresentando as linhas de trabalho, os professores vão correspondendo, porque eles já tiveram aquele preparo durante todo esse tempo. Nós caminhamos juntos, né? Então, Maria Tereza, agora eu acho assim, para a instituição, o valor do nosso projeto, o mote do nosso projeto, eles são os currículos, que o currículo é o coração do curso, né? E os laboratórios de currículo, porque com o avanço tecnológico, eles são renovados a cada 4 anos e vai saber se no futuro ainda não vão ser reduzidos mais ainda, né? E daí, o que eu acho que é uma grande contribuição essa organização toda, né? De ter esses registros dos currículos, né? Tanto que currículo é uma das linhas de pesquisa do GPMEP, né? Então, eu acredito que esse projeto, ele é ad eterno, sabe? Sim, e a partir de 1980, por exemplo, as secretarias acadêmicas das escolas passaram a ter uma nova postura de arquivamento, de registros, de coisa. Nós passamos a ter o plano escolar anual, que é um documento riquíssimo, ele guarda toda a história daquele ano, então é uma coisa, assim, muito importante, porque antes, porque a minha tese foi até 1978, tudo era feito em livros, escritos à mão, livros de matrículas, livros de conselho de classe, livros disso. A partir de 80, então, as escolas passaram a ter um outro tipo de registro que já ajuda bem com relação a essa pesquisa nas áreas, essas pesquisas históricas, né? Esse ano que a gente se propôs a estudar a legislação, né, que foi o meu primeiro clube de memória, felizmente a gente fez à distância, mas a intenção era nos reunirmos para discutirmos os textos, né? Mas quando você lê a legislação, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases de 96, eu fico extremamente orgulhosa da CETEC e do trabalho do professor Almério, porque ele, assim que essa legislação saiu, ele foi trabalhando na direção da legislação, com relação às competências, com relação a esses planos educacionais, né? E que só tem o título na legislação, quer dizer, foi dentro da CETEC, com esses diretores de escolas, né, com essas reuniões que vocês fazem, que tudo isso foi sendo elaborado e implantado, né? Você vê, há mais de 20 anos aí. Então, quando eu leio agora, que eu tive a oportunidade de ler com mais cuidado, porque nós estamos trabalhando com isso, por causa do nosso encontro, eu falei, olha, e você observa que instituições ainda não chegaram lá, a própria FATEC, por exemplo, ela trabalha com objetivos, não trabalha com competências, lógico que tem certa similaridade, mas tem diferenciação. E é importante essa discussão, porque você pega na Europa, com a Declaração de Bolonha, né, que se tenta unificar, quer dizer, quando você trabalha por competências, você acaba unificando num continente como o nosso, né, porque o Brasil é um continente, praticamente, né? Então, outra coisa nem à toa, né? A importância da legislação, né, das políticas públicas de educação, né? Então, assim, eu acho assim, que nós, professores, ou mesmo funcionários do Centro Paula Souza, nós temos uma segurança muito grande,
no sentido de fazer um trabalho de vanguarda, que é um trabalho pioneiro. O professor Homero parece que está sempre na frente, tem um feeling para perceber as coisas, que é impressionante. Sim. O Souza está sempre aplicando primeiro as coisas, e nós temos uma segurança muito grande de ser uma instituição sólida, e uma instituição que nos dá, assim, um patamar, como se fosse um porto seguro. A gente sabe que nós estamos sempre fazendo a coisa certa. Eu sempre digo, quem trabalha em uma ETEC pode trabalhar em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outra escola, porque a ETEC é uma escola exigente. Ela é exigente, tanto na parte do cotidiano escolar, como na parte de documentação, na parte de registro do trabalho pedagógico. Então, nós estamos, assim, sempre atuando da maneira, nós estamos aprendendo sempre o melhor. Sim. Coisa que é um privilégio para verdade. Muito bem, a gente trabalha muito, mas vale a pena. A gente trabalha muito, mas a gente trabalha certo, nós trabalhamos correto, com segurança, e sempre estamos oferecendo o melhor. Eu acho que o nosso ensino é um ensino muito bom. Eu, pelo menos, faço a minha parte, né? E com relação ao nosso grupo, ele completa a rotina da gente, porque o professor, ele eu acho ser professor uma coisa excelente. Eu adoro ser professora, já falei isso várias vezes, que a minha praia é sala de aula. Eu me identifico com os alunos, eu me renovo com eles. Mas, ao mesmo tempo, que se cria uma rotina. E com essa rotina, a gente vai entrando numa mesmice. E essa mesmice eu não tenho por quê? Porque eu tenho o grupo de memórias que está sempre ali, atuando, renovando, cutucando, para a gente estar sempre aprendendo coisas novas. Principalmente agora, por exemplo, com a implantação do museu virtual, e mesmo com esses últimos clubes de memória foram feitos de uma forma remota, isso aí possibilitou que a gente conhecesse um outro lado da atualidade, que é o lado que não é só presencial. As coisas não podem ser só presenciais, elas podem ser à distância, elas podem ser remotas. Por exemplo, essas visitas que nós fizemos em museus virtuais foram ótimas. Aquela visita, por exemplo, à Casa de Portinari, foi assim, aquilo lá é uma janela que abriu para a gente em termos de possibilidades, né? Que a gente nem pensava, porque era tão fácil pegar o carro e ir até lá, né? E, de repente, não é mais. E mesmo do Centro de Memória de Franca, muita gente não tinha entrado no site. E quando conheceu o trabalho deles, assim, fizeram comentários muito interessantes porque eu pedi para fazer, eu sugeri um roteiro e pedi para comentarem, né? Então, foi muito interessante nessa participação. Muito interessante. Nossa, porque o trabalho das meninas lá é um trabalho pioneiro, porque fez parte lá do começo, em 2002, né? E foi seguindo. É um trabalho que teve uma continuidade, sempre com pessoas ali que foram trabalhando juntas, formando uma equipe que realmente desfrutou daquela oportunidade que a escola teve e também de conseguir manter o centro de memória da escola de uma maneira, assim, permanente. Sim. Porque sabemos que existem muitos diretores em várias ETECs que não ligam para esse lance de memória. Eles não dão importância, mas cabe aos professores, então, estarem sempre instigando este lado para que as ETECs participem cada vez mais. Né? Então, mas por isso, Maria Tereza, a importância da regulamentação, porque eu acho assim, já há alguns anos que nós fazemos parte do plano de meta da instituição. Eu mesmo divido os meus projetos, metade para pesquisa e desenvolvimento, né, dentro da CETEC, e a outra metade ligada ao gabinete, né, porque o nosso Centro de Memória Central envolve todas as unidades da instituição, do administrativo, né, e
E agora eu acho que regulamentando no próximo ano, começando a fazer esse trabalho, que é um trabalho lento, não vai ficar pronto ano que vem, mas nós vamos começar a trabalhar com as escolas. Já era um sonho da Júlia, a Júlia começou isso, de elaboração de estatuto, inclusive eu vou aproveitar esse trabalho da Júlia Falivene para retomar isso, né? Mas eu acho que vai ser muito bom e vai chamar a atenção dentro da instituição. E a instituição somos nós, professores, né? Nós somos colaboradores, nós somos contratados para isso, para fazer a instituição crescer, né? É o nosso papel. Eu queria agradecer a sua entrevista, não sei se você tem mais alguma coisa para colocar. Você vê que eu sei que a conversa ela vai, e certamente nós puxaríamos mais, né? Mas, como já ultrapassou os 50 minutos, eu quero fazer essa transcrição, que vai levar mais de um dia. Vou passar para a sua apreciação, vou te mandar os termos de autorização, né? Para nós podermos depois divulgar essa entrevista para os nossos colegas, né, e amigos. Eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que a Centro Paula Souza, que sempre foi conhecido como um centro profissional e tecnológico, tenha o seu braço estendido na parte acadêmica para a história e o resgate do ensino profissional brasileiro. Então, é até assim, uma coisa que abarca áreas completamente diferentes, né? Uma área tecnológica demais e uma área humana demais. Mas eu acho que é isso que é a riqueza das nossas ETECs. As nossas ETECs são ricas em profissionais com formações as mais diversas. Isso, o FATEX também, viu? Um leque de possibilidades muito grande, dá diversos olhares diferentes, que são os que proporcionam diversas linhas de pesquisa, diversos questionamentos, né? E que é uma coisa que às vezes a gente não encontra numa instituição ou numa escola que todo mundo tem a mesma formação. Por exemplo, todo mundo é licenciado, ponto. Certo? Então, na ETEC, não. Mesmo quando eu era diretora, eu percebia isso. Em uma reunião, eu jogava uma ideia justamente para ouvir os diversos pareceres dos diversos segmentos. Então, nós temos lá, desde o segmento humanizado, que é o caso da turma da enfermagem, da turma da farmácia, da área da saúde, o pessoal ligado aos recursos humanos, que é administração, ciências contábeis, etc., e o lado tecnológico na outra ponta, que é o pessoal voltado à tecnologia, à área de informática, que eram os cursos que nós oferecíamos aqui aqui na ETEC. Então, cada professor tinha uma visão diferente com relação àquela proposta. E eu acho que é essa que é a grande riqueza das ETECs, que são as células da instituição, e que a instituição também tem o mesmo olhar, né, um olhar abrangente, e que, no nosso caso específico, do grupo ao qual nós pertencemos, nós oferecemos também uma visão, uma projeção da instituição em relação à área de pesquisa. Tanto que nós temos, inclusive, um grupo de pesquisas que está registrado lá na plataforma Lattes. Então, isso também já projeta, já coloca um outro olhar para a instituição. Ela não é somente tecnológica, ela tem vários tipos, ela contempla várias realidades diferentes, né? Isso que eu acho também interessante, eu gostaria de ter colocado. Tá? E é importante que, assim, nós envolvemos os nossos alunos de ETEC também com a pesquisa. Assim, eu sinto muito orgulho de, desde 2000, acho que foi em 2010 que começou a ser instituído isso no plano. Era eu e a Dorothy Toyohara desenvolvendo projetos aí nessa área de pesquisa. Felizmente, desde esse período, nós sempre apresentamos projetos e a instituição apoiou, né? E agora, mais do que nunca, os alunos, para terem uma atitude reflexiva, eles têm que participar da pesquisa, né? E as práticas híbridas, a internet, né, vai possibilitar, está possibilitando isso, né? Os professores têm usado sites acadêmicos, né, material para diversificar suas práticas
e para envolver os alunos, né? Porque Sim. eu assisti uma palestra do Pedro Demo e ele colocava o seguinte: em vez de nos preocuparmos em ensinar, temos que nos preocupar com a aprendizagem, com o aluno aprenda, porque é ele que vai assim, buscar pelo conhecimento, ele tem que ter essa motivação, que é pessoal, né? Que você só pode indicar os caminhos, mas tem que mostrar isso para o aluno, né? Maria Tereza, então, olha, eu agradeço muitíssimo você ter concedido essa entrevista, vou interrompê-la agora, mas certamente faremos outra. Eu continuo à disposição, você sabe que eu gosto de bater um papinho, né, Maria Lúcia? Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, tá? Espero que a gente se veja pessoalmente em breve, tá bom? Tá, um grande